Eu vou apresentar para vocês uma empresa. Uma empresa onde está na crise de 2009, onde está esticando os fornecedores a um ano e meio, onde tem nenhum crédito bancário mais, eu sou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta linha, no momento onde tinha escassez de crédito e estava entre essas duas coisas devendo 100 milhões de reais. Tinha mais de 1.000 restaurantes, onde tinha as pessoas para receber e nós estávamos sem caixa. Esta é a Sapor de 2009. E me lembro que teve uma reunião, naquele momento, uma reunião com o comitê, e o executivo pergunta, e agora, Mendes? Imagina com aquela coisa toda, né? O empreendedor aqui escutasse a diretoria perguntar, e agora, Mendes? Só que para responder essa pergunta, vou ter que falar um pouco mais da minha história. E aí eu peguei essas pessoas para falar um pouco dessa passagem toda e começo com meu avô, e esse meu avô significa estabilidade. Por que estabilidade? Eu nasci no Uruguai, e no Uruguai é um país pequeno, um país onde prepara, mas não tem mercado de trabalho. Então é muito comum as pessoas saírem, inclusive um país de velhos e crianças hoje. E a estabilidade estava completa. E justamente também era um período de 74, onde tinha a Revolução dos Tupamaros, lá, problema político, então era tudo instável. Então, morei em mais de 20 lugares, e meu pai então me levava de um lugar para o outro, meu pai era garçom, minha mãe era cabeleireira, e realmente não sabia o que estava fazendo. Nós morávamos em vários lugares, cheguei a morar num lugar que era um cômodo, parecia um container, né? Não tinha janela, e minha mãe me colocava numa cadeira de criança, eu era que neném, e ficava, então, brincando com as pessoas no corredor do edifício, e foi ali, então, que eu escolhi o meu avô, porque as pessoas passaram e tinha um pessoal de mais idade, e que ficava ali brincando com a criança, e eu chamava abuelo, 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 e eles viraram meus avós. E foi com ele, sim, que eu tive estabilidade, e foi com ele que eu plantei a primeira árvore. Ele me levava à escola, me trazia da escola, porque ele viu a situação toda que tinha ali com meus pais, então se ofereceu, porque se meus pais precisassem, então, continuar aventurando, então que eles podiam cuidar de mim com o maior prazer. E eu tive dos meus 2 anos e meio aos 6 anos a vida com eles. E realmente, meu avô me deu toda a estabilidade. Eu tive com eles, nós íamos para casa na praia, nós jantávamos juntos, ele me levou no primeiro time de futebol, quer dizer, então ele me deu uma estabilidade e essa questão toda que não tinha em casa. Enfim, meus pais estavam lá em Buenos Aires e voltaram, já estavam estabelecidos, e eles me arrancaram, eu me senti arrancado do meu avô. E aí, realmente, quando isso aconteceu, eles me falaram assim, eles não são teus avós. E realmente não eram, né? E o meu pai, naquele momento, ele era muito agressivo, ele realmente não sabia o que estava fazendo. E não era realmente o neto verdadeiro deles, e eu comprovei isso quando uma das vindas em Montevidéu, eles realmente já tinham o neto dele, e eu cheguei todo feliz, mas enfim, eles tinham dado para o neto uma viagem à Disney, e para mim, uma caneta Parker. Enfim, aí chegamos no Brasil. Chegando no Brasil, eu era bastante novo, nós morávamos numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, Jaguarão, do outro lado do Uruguai, e eu estudava do lado uruguaio. E tínhamos gravata, nós usávamos gravata. E meu pai tinha um restaurante, então eu saía dos estudos, tirava a gravata e começava a trabalhar no restaurante. Era muito legal, mas em contrapartida, os dias que meus amigos mais se divertiam, que eram finais de semana e feriados, justamente era o dia que eu mais trabalhava. E havia muitos altos e baixos na minha família, e o meu pai era muito agressivo, né? E numa dessas coisas, depois eu cresci, tomei tamanho, e teve várias brigas e vários problemas nesse momento todo, até que um dia tive realmente um insight, uma briga forte, onde teve até agressão física, né? Peguei os talheres, joguei no meu pai, e meu pai me disse que eu era delinquente juvenil, que eu não ia ter sucesso na vida, e que realmente um dia eu ia pedir esmola. Ele ia me ver pedindo esmola. E eu não teve dívida, não tive mais clima, e aí acabei saindo de casa. Realmente meu pai não sabia muito bem o que estava fazendo. E aí tem a outra personagem, que eu chego em Porto Alegre então, e aí eu estou na cidade grande, tem aquela foto de estar
olhando os prédios, eu digo, bom, agora eu consigo realizar meus sonhos, agora é comigo, agora vai valer por mim. E consegui um emprego numa padaria. E nessa padaria, a primeira missão que eu tive foi entregar pães. E aí eu entregava pães de madrugada, saía entregar pães, a padaria fazia os pães e eu entregava nos botecos da volta. E isso era em bicicleta. Uma hora a bicicleta estourou o pneu da frente e eu não tinha como entregar os pães. Aí eu pensei, e agora? O que eu faço? Aí não tive dúvida. Eu consegui um táxi, botei a bicicleta na bagageira, no porta-mala, botei o cesto de pães atrás e continuei entregando pães de táxi. Olha que chique ficou. O melhor entregador de pães da região. Só o transporte custava 10 vezes o preço do pão, né? Mas enfim, o dono da padaria viu então que eu tinha um talento diferente e me trouxe para dentro da padaria. E dentro da padaria comecei a vender e tinha os picos de venda. E tinha os lugares onde não tinha o que fazer. E eu estava disposto a fazer a diferença. Então, uma hora abri a parte de trás e vi onde faziam os pães. E onde faziam os pães era um lugar feio. O pessoal fazia os pães de forma... Era muito sujo, né? Na verdade, o pessoal fazia pão fumando, caía o cigarro, pisava em cima, enfim, um horror. Disse, opa, ali eu posso fazer a diferença. Aí comecei a limpar, pegava uma faca, limpava, depois... Né? E aí aquilo foi transformando e o pessoal começou a gostar e o ambiente ficou muito legal. E havia um crescimento realmente dentro da padaria. Até que uma vez eu lembro que arrumando as coisas tinha uma caixa de água mineral, aquele ambiente quente por causa do forno, largo a garrafa e aí estoura a garrafa e aí me corta inclusive o dedo que tem uma marca aqui, aparece o osso e sai sangue, enfim, marcas da querer fazer de esforço. Surge então um emprego para trabalhar em hotel. Aí fui lá contar para o dono da padaria que eu tinha uma proposta de hotel. E ele me disse, eu quero que você vá embora. Puxa, levei um susto, né? Porque depois de tudo isso que estavam fazendo, o ambiente estava tão legal. E eu digo isso, na verdade ele se abraçou comigo, ele disse que eu tinha um grande futuro pela frente, que ele sabia que não podia me dar essas oportunidades dentro da padaria. Então que ele torcia que se ele tivesse um filho, ele faria a mesma coisa de dar oportunidade para isso. Lá fui eu para o hotel e ali no hotel tinha uma outra pessoa importante, que era um garçom, que realmente ela era uma pessoa especial, não só comigo, mas também com todos aqueles outros rapazes que trabalhavam lá. Eu, naquela época, falava espanhol e vinha muita gente para Porto Alegre, do Uruguai e da Argentina, e eu ficava falando. E tinha convênio com algumas lojas perto, então era mais interessante eu ficar falando do que ficar atendendo. E depois eu dividia a gorjeta com todo mundo. Eu era garçom com mim, começava de manhã para poder estudar à noite. Mas estava sempre disposto para tudo. E aí, uma vez eu lembro que tinha uma conversa, né, um desses papeando tanto, tinha um pessoal do Rotary, mas era um malo o cara do Rotary. Eu estava ali conversando e ele falando do Rotary, e eu cheguei, encostei assim na parede para continuar falando, e o cara não parava de falar, de repente, pum, caí desmaiado no chão. Ficou assim uma história por muito tempo esse fato. Mas, na verdade, esse garçom era especial. Ele me ensinou a fazer o bauru, né, a decorar o bauru, ele me ensinou algumas práticas legais de cozinha, ele me ensinou aquela questão de como botar a toalha na mesa para que fique tudo retinho, né? Você tem que puxar, não fica com aba nenhuma, então tem que puxar. Ele tinha toda essa paciência e ele sempre ajudou muito nisso. E me lembro uma vez que, como eu estava disponível para tudo, esse hotel do Rio Grande do Sul estava recebendo o governador do estado. E aí tinha, então, um banquete e eu estava lá. Tinha uma bandeja grande de prata e eu estava servindo. Aí, servindo a primeira, o que eu servi tinha purê. E o purê grudou na colher, né? E aí fiquei assim, puta, não tive dúvida. Cheguei, pá, pá, e servi o outro. Pá, pá, servi o outro. Uma barulheira danada e eu baixando a cabeça. Quando eu levanto a cabeça, o maître está me olhando com os olhos desse tamanho. E aquele garçom amigo disse assim, não pode fazer barulho. Quer dizer, aí já tinha ido. Mas enfim, me ensinou muita coisa e foi muito legal. Até que um dia tinha uma recepção especial na suíte presidencial do hotel. Era uma empresa muito famosa do interior e vinha a diretoria assistir um programa e tinha que ser escolhido o melhor garçom do hotel. Claro, todo mundo achou que era ele, inclusive eu, né? Porque ele era muito legal. E, na verdade, adivinha quem é que foi escolhido? Eu fui escolhido. E aí, ficou sem clima para trabalhar e saí do hotel, né? E aí, uma coisa muito importante era a equipe, como eu estava nesse momento. E aí depois fui trabalhar em outros lugares, trabalhei no supermercado. E no supermercado trabalhava domingos, uma coisa que eu não queria fazer.
apesar que na hotelaria também tinha, mas eu já não queria mais trabalhar isso, até pelo trauma de trabalhar sempre em restaurante. E eu via na Zero Hora, lá em Porto Alegre, que tinha uma empresa que estava contratando muita gente para a cozinha. Disse, opa, ali pode ter uma grande oportunidade. E foi aí, então, que eu fui para essa contratação, conheci a psicóloga de lá, que era a Simone, e ela tivemos uma questão agradável, falei muito da experiência que eu tinha operacional, e fui contratado nessa empresa. Dias depois soube depois eu soube que ela disse assim para o dono, não sei o que você vai fazer com esse rapaz, mas tem que contratar. Ele é um talento, ele tem brilho nos olhos. E assim foi. Eu comecei na área operacional, comecei a fazer diferenças, trazer muito conhecimento da hotelaria para dentro do restaurante industrial naquela época, e fizemos muita coisa diferente. E quando eu comecei a tomar um tamanho grande em operações, o próprio diretor operacional me recomendou para a área comercial, o que, aliás, adorei. Adorei trabalhar na área comercial, e aquele diretor que era amigo, a partir disso, virou irmão. E virou irmão, inclusive, de sairmos junto. Então a namorada dele saía era amiga da minha namorada, a gente saía sempre junto e estávamos bem legal a relação. Só que, um dia, estávamos saindo numa ocasião, eu fiquei próximo à namorada dele, e aí quase rola um clima, e eu disse, melhor não fazer nada disso, então... Na verdade, ela olhou para mim, aquele clima foi meio que... E ela olhou para mim e disse, mas você tem um brilho nos olhos? Na verdade, aí eu digo, não posso, é meu amigo, não dá para fazer isso. Né? Então isso mostra um pouco da ética, porque na verdade, depois eu vim saber que quem chavecava minha namorada era ele. Quer dizer, e também sobre algumas coisas do tipo, né? Que a recomendação para a área comercial era porque eu estava tomando muito tamanho da área, ele queria ver longe eu da área operacional. Né? E aí, mas para mim foi ótimo a área comercial, e as questões éticas sempre foram muito resolvidas. Né? Inclusive o dono da empresa uma vez me disse, por que você não vai no concorrente, aprende o que estão fazendo e depois vem para cá? Mas não tive nenhuma dúvida. Na hora eu disse para ele, se eu fizer isso com ele, quem te garante que amanhã eu não faça isso com você? Então era muito forte, sempre foi muito forte. Inclusive, depois na venda, apesar de ter vendido muitos contratos, eu só tive uma vez a abordagem de alguma coisa estranha, onde o comprador que estava comprando me disse, e aí, rapaz, e o ICM desse serviço? E eu, inocente, digo, ICM, o imposto está destacado, já está pagando imposto. Na verdade, ICM era incentivo ao comprador moderno. Dei um bypass, não fechamos esse contrato. E, enfim, isso também foi uma das coisas que motivou a empresa a me mandar aqui para São Paulo. E eu adorava São Paulo, porque eu vinha nas feiras aqui, as feiras aconteciam aqui, Equipotel, Fispal, então eu vim para São Paulo. Quando chegamos em São Paulo, era uma empresa gaúcha, e ele era amigo do Grendene, né, e fecharam a Vulcabras aqui em Jundiaí. Era o nosso grande contrato. E, na verdade, operações eu não cuidava totalmente, eu ficava mais na área comercial. Ocorre que depois de uns 3 meses que eu estava operando, chega uma carta de rescisão da Vulcabras. Aí, quando eu vejo a carta de rescisão, ligo para o dono da empresa e digo, olha, você viu que a Vulcabras deu a carta de rescisão? Ele disse, eu vi. Pô, mas e aí, como é que fica? Depois que tanta gente assina uma carta dessas, dificilmente reverter. Fui para Jundiaí e conheci o Edio. Eu disse, pô, Edio, você não pode fazer isso. Eu estou te conhecendo hoje, você é novo aqui, mas, olha, nós somos muito bons. Você não pode matar o meu sonho, você não pode matar o sonho de uma empresa. Olha, por favor, dá uma chance para a gente. E aí, realmente, ele deu essa chance e foi muito feliz. E ele disse, olha, e depois eu disse, eu te dei essa chance porque você tinha brilho nos olhos. Que brilho nos olhos, que nada. Eu estava chorando de emoção porque ele tinha me dado essa oportunidade. Né? Então, realmente, foi uma história legal. Depois viramos amigos até com o Ed. E é importante também dizer que quando eu estive em São Paulo, eu vim para Campinas. E em Campinas tem a Unicamp. Né? Então, nós podemos trocar não só nutricionista, mas conseguir trazer vários engenheiros de alimentos. E um deles, contratamos um headhunter e nós contratamos uma engenheira para vir para a área comercial. E ele disse, pô, essa engenheira é perfeita. Então, ótimo, contratamos ela e fomos tudo isso. E nessa aventura toda, nós continuamos vendendo. E, por fato de estar em Campinas, a gente tinha muitas ideias e aproveitando o que a região oferecia. Foi um reencontro com meu pai. Aí ele disse, olha, nesse reencontro, ele já estava mais velho, ele se separou da minha mãe e ele veio aqui para São Paulo para me pedir conselhos. Então, olha a coisa, ele me disse assim, pô, mas diferente de mim, você sabe o que faz. Realmente,
Aquilo me deu muita emoção, muita força, e comecei a pensar em abrir o meu próprio negócio. E aí realmente aparece, né, conversei com as pessoas que estavam naquela época e aquela mesma engenheira me disse assim, vai em frente. Bom, se o Red Hunt falou que ela era perfeita, então vamos em frente. E foi um dos motivos também que me ajudou a fazer a empresa. Então, construí uma empresa que vinha com novas respostas, tinha uma fenda em recursos humanos, os recursos humanos estavam se preocupados não mais com o produto, e sim com as pessoas. Então, nós começamos a tirar algumas coisas, não falamos mais de refeitório, chamamos de restaurante, começamos a decorar as mesas, botar toalha, botar arranjo de mesa. Tinha um inspirador, que era o comandante Rolim. Então, nós fazíamos tapete de boas-vindas, agrados nas refeições. Enfim, construímos uma marca com respostas diferentes. Também podíamos, com o tamanho crescendo, nós conseguíamos fazer muita coisa. Fazíamos pratos diferentes, linha light, enfim, tematizado o prato. Fizemos grandes coisas diferentes. E tínhamos uma necessidade de descobrir o que o cliente estava achando na hora para resolver isso. Então, aí as pessoas tomavam a refeição e na saída ganhavam uma ficha e depois tinha 4 tubos na saída do restaurante, que era ótimo, bom, regular e fraco. E a pessoa chegava e largava uma dessas fichas e quem saía via como estava a satisfação ali no dia. Olha, essa engenhoca aí, depois de várias outras, deu num painel eletrônico. Hoje quem está na loja das Renner tem esse painel eletrônico que a pessoa opina no final. Isso começou na Sapori por uma necessidade de querer saber o que o nosso cliente estava achando. O nome Sapori, né? Por que veio? O nome curto, família reunida, né? Para mim é muito importante, da família reunida, italiano, a nona, e as concorrentes eram nome francês, né? Grand Restaurant, que é a GRSA, e Sodexo. Então, o nome italiano tinha a ver com comida, farta, gente alegre, enfim. Esse foi, e também tem a música, né? Sapore di sale, sapore di mare. Então, realmente, essa foi a inspiração do nome da Sapori, né? E aí construímos, estávamos com 4, 5, 6 restaurantes de 300 refeições. E recebemos uma encomenda de um cliente então, em São Carlos, de 5.200 refeições, que era Tecance. Eu fiquei tão desconfiado que à noite eu liguei para a portaria e perguntei, e aí, quantas pessoas tem aí? Pô, não sei, doutor, mas aqui tem muita gente, viu? Aí eu fui no outro dia, motivado da vida, então vamos lá, e consegui fechar esse contrato. Só que nós tínhamos 3, 4... Esse contrato exigia 150 empregados. Acho que juntando todos os restaurantes nossos não dava 150 empregados. Nós tínhamos que contratar essas pessoas e não podíamos pegar ninguém da autogestão. Aí ficamos no centro de São Carlos, paramos o centro, e como as pessoas não eram preparadas, não tinha mão de obra especializada, isso há 20 anos atrás, então um dos critérios de avaliação era se tinha dentadura, se o sorriso estava perfeito, né? E aí contratamos 150 pessoas, era um mar de gente, né? Muita gente, e aí começou então com atendendo o restaurante 5.200, aí nós já estamos com os certificados e começamos fortemente a questão de processados. Nós tínhamos o comandante Rolim para serviços e nós tivemos o McDonald's para processos. E aí, realmente, eu tinha uma admiração muito grande para o McDonald's, e como é que eu chego, então, nesses processos? Começamos a atender os fornecedores do McDonald's. E um deles, então, foi dos pães, da carne, e um deles foi a Martin Brauer, que tinha uma logística perfeita. Imagina que nós conseguimos fazer os refrigerados a menos 18 naquela época. A Sadia, com todo o tamanho dela, fazia a menos 4. Eu estava realmente feliz, e não foram só essas inovações, várias outras que foram feitas e que fizeram a gente ter um crescimento enorme, com grandes marcas, e estávamos muito bem. Bom, foi então que eu tinha que dividir essa alegria com alguém, e então eu estava numa venda de um cliente, que era a Metalac em Sorocaba, e ele disse assim, você não viu como ela te olha? Eu digo, ok. E aí aquela engenharia de alimentos. Pô, era perfeita, né? Casei com ela e aí constituí a minha família, né? Aí tem o Rafael, o Luca, o Daniel, e são realmente o meu grande valor, né? E aí, então, surgiram problemas, estava tudo ótimo, uma família perfeita, e estava tudo legal. E tinha muitas, não era só coisa boa, tinha algumas crises. Uma delas é que justamente, um dia eu estou no escritório em Campinas, me liga o pessoal da Dedini de Piracicaba e diz assim, ô Mendes, Piracicaba fala meio, olha, estou com um problemão aqui. Eu digo assim, olha, estou com o pessoal do sindicato aqui gritando, dizendo que não querem comer carne de minhoca. Pô, só porque tinha o caminhão do McDonald's, a gente imagina quantas minhocas tinha que ter para fazer a comida toda nossa, né? Mas enfim, o sindicato tinha essa, e essa só para ilustrar as crises que existiam. Quer dizer, tinha várias crises, mas nada comparável a 2009. Aí teve a crise global, e todo mundo sabe,
Mas o nosso problema era a crise interna. Nós tínhamos uma diretoria que não dava respostas, e aí, então, os processados, né, como as commodities caíram, nós ficamos 35% acima do nosso concorrente. E aí, trabalhar com isso ficou bastante difícil, e aí voltamos, então, àquela situação, né, onde estava esticando o prazo com os fornecedores, né, nós tínhamos sem crédito, numa época que não havia crédito também, e tínhamos uma dívida de 100 milhões. E tinha semana fatídica, que passamos segunda, terça, quarta, quinta e sexta, buscando dinheiro sem encontrar. E imaginem as noites disso, né? Se os dias eram assim, o que dava nas noites, né? Então, realmente, não tínhamos dinheiro para a folha. E aí, essa era essa porra de 2009, e aí volto, então, àquela reunião, aonde me diz, e agora, Mendes? E aí foi inevitável não lembrar do meu pai, né? O meu pai me disse, olha, um dia eu vou te ver pedindo esmola, né? E aí, estava lá eu, devendo para banco, com 100 milhões aí, com problemas, enfim. E aí, eu lembrei que meu pai não era só aquela pessoa agressiva, aquela pessoa que não sabia nada e eu sabia tudo, que na verdade ele me passou muita coisa ética, ele me ensinou muita coisa, e aí, então, em frente à pergunta, aquele e agora, Mendes? E aí eu estava, né, sempre sabia a resposta, e meu pai era tão importante, e aí agora, Mendes? E a resposta foi, não sei. Isso foi algo realmente revelador na empresa, porque todo mundo seguiu o exemplo do grande empreendedor. Começou num restaurante e foi para 1000, mas como? Então tinha que ter resposta para tudo. E eu era assim, a diretoria virou assim também. Quando quebrou isso, aí realmente a diretoria, nós tivemos que tirar pessoas, enfim, teve uma série de coisas, mas foi tão legal, e estamos vivendo essa época tão legal de rever coisas, continuar com inovação, continuar com processos, melhorar muitas coisas, fazer diferente, né? Termos bastante, capturar ideias novas, mas isso tudo fez a transformação, e hoje nós temos atuação em vários países da América Latina, nós temos mais de 1 milhão de refeições por dia, nós temos um faturamento este ano acima de 1 bi, e o mais importante, o EBITDA gordo para poder pagar as contas e poder continuar investindo na empresa, com métodos, processos, pessoas, continuando fazendo praças de alimentação pelo Brasil inteiro. Nós temos mais de 500 praças de alimentação hoje no Brasil e realmente um futuro pela frente muito grande. Olha, muito obrigado. Sei que não estamos falando de comida, mas espero que estejam satisfeitos com essa palestra. Obrigado.